Olá, eu aqui novamente e quero compartilhar uma última coisa no que diz respeito a esse retalhamento que eu vim fazendo nos últimos 3 vídeos sobre a parábola do samaritano e que agora em particular vem me falando sobre o espírito do evangelho e o espírito da religião no coração de um homem. A última afirmação que eu quero fazer, e eu estou fazendo dessa maneira para que a coisa não fique muito longa e para que você vá ouvindo aos poucos, vá pensando aos poucos, vá meditando aos poucos e vá digerindo aos poucos. E a última porção que eu quero compartilhar sobre esse texto é que no espírito da religião a gente acredita que a salvação ela está atrelada a práticas religiosas. E no espírito do evangelho a gente compreende que a salvação está derramada sobre a vida de todo homem que se abra para fazer o bem. Por que eu estou afirmando isso? Porque toda essa história do samaritano, ela começa com base numa pergunta pivotal, que era: mestre, quem é que pode ser salvo? A pergunta do perito na lei para Jesus, que o faz contar toda essa história, era a pergunta que a maior parte dos evangélicos fazem: quem é salvo? Como é que faz para ser salvo? É engraçado que Jesus, quando vai responder o perito na lei, ele não diz: olha, me aceite, porque se você me aceitar e a partir de hoje você começar a frequentar a sinagoga ou começar a frequentar o templo, então você encontrará salvação. O que Jesus diz ao perito na lei é: como é que você compreende as Escrituras? E ele diz a compreensão que ele tinha. E o Senhor então lhe afirma: a compreensão que você tem é correta. Agora, para que você saia de uma compreensão e encarne essa compreensão, o meu conselho é: vá e faça isto que você já compreende. Aí o perito na lei, segundo o Evangelho, querendo justificar a sua missão, faz a pergunta que dava um lastro de justificativa a sua inoperância em relação à consciência que ele carregava. A questão que o perito na lei coloca é: e quem é o meu próximo? Porque a resposta que ele havia dado era: ama o teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que o perito na lei responde a Jesus. Só que como ele possivelmente não praticava isso, o Evangelho diz que ele, para justificar a sua inoperância, coloca uma outra questão, porque é assim que religioso vive, né? É de questionamento em questionamento a Deus, porque quanto mais ele questiona a Deus, mais ele vai dando lastro a essa vida omissa em relação a tudo que ele já compreende no Evangelho. Jesus então conta a história do samaritano, do sacerdote e do levita. E, no final de tudo, Jesus faz uma outra pergunta a ele: quem é que desses 3 foi o próximo daquele moribundo? E o perito na lei, que era um homem de respostas corretas e de vida nem tão correta conforme as respostas que dava, pelo menos é o que me faz entender o Evangelho, ele diz: olha, o próximo foi o terceiro. E na minha versão ele nem chega a afirmar o samaritano. E Jesus diz novamente: então vá e faça o mesmo. Então, tudo isso diz respeito à salvação. Tudo isso diz respeito à pergunta inicial: quem é que pode ser salvo? E o que Jesus está dizendo nesse contexto inteiro é que o samaritano é o salvo. Que aquele que era insalvável, segundo a perspectiva religiosa do tempo de Jesus, era o que havia se tornado salvo. E eu não sei se o samaritano carregava essa consciência
de que ele confessava o Evangelho de Jesus com a própria vida. E o que eu quero afirmar é muito simples. É que no espírito do Evangelho a gente compreende que a salvação é derramada sobre todo homem que confessa o Evangelho com a própria vida. Aí alguém pode me dizer, mas o Evangelho também afirma que se não confessares o Senhor com a sua boca não será salvo. Aí a gente acha que essa confissão é uma confissão de levantar a mão na igreja. A gente acha que essa confissão é a confissão de dizer, eu quero aceitar Jesus nessa noite. E a gente não entende que essa é uma confissão de vida. Essa é uma confissão que muitas pessoas fazem sem nunca terem afirmado com a boca o nome de Jesus. Porque Paulo afirma que aqueles que não receberam a lei fazem da sua própria consciência lei para si. O que significa que a confissão do Evangelho não está atrelada a uma afirmação histórica do nome de Jesus. Assim como a afirmação histórica do nome de Jesus sem a encarnação do nome de Jesus na própria vida não traz nenhuma salvação para o ser. É por isso que Jesus usa o exemplo de um samaritano. Homem que possivelmente não frequentaria os lugares que um judeu religioso frequentaria. Homem que não faria as confissões que um judeu religioso faria. Homem que não faria os sacrifícios que um judeu religioso executaria. Mas homem que confessa com a própria existência. É o que o Espírito do Evangelho nos ensina. E o que o Espírito da religião nos diz é que a salvação está atrelada a práticas, a ordenanças religiosas, a um processo de mecanicidade, ainda que não tenha vida nenhuma, mas eu cumpro aquele rito todo domingo, toda semana, há anos. Porque eu não quero deixar de ser salvo, pelo amor de Deus. Que o Evangelho entre no teu coração se você compreende ainda de maneira diferente. Que você comece a olhar para a vida com muito menos preconceito, com muito menos segregação que você fica fazendo dentro de você, achando que ali não tem salvação, pelo amor da tua própria existência, para que você não se torne um ser perverso, um ser cheio de cargas maléficas no teu coração. Que você entenda que a salvação do Senhor está derramada aonde você menos pode imaginar. Porque o Senhor é que conhece o coração do homem. Porque o Senhor é que conhece a confissão de vida de cada um. Porque o Senhor é que conhece quem é que manifesta o Evangelho, mesmo sem saber que aquilo é manifestação do Evangelho para a vida. E o Evangelho, o reino de Deus, não é comida nem bebida. Não é rito religioso. Não é prática de ordenança religiosa. É alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Bom quando a gente discerne tudo isso. Mas mesmo para quem não discerne, mas assim vive, o Senhor diz também: esse é quem responde a resposta religiosa, ou esse é quem dá a resposta à pergunta religiosa que você me faz. Quem é que pode ser salvo? É isso que eu quero dizer. Tchau, tchau.